Aleluia. Deus é bom, amém. Que alegria é poder estar aqui nessa noite. Queridos, vocês não têm noção como é para mim e para minha família estarmos aqui nessa noite. Amém. Poder ver a cada um de vocês, pessoas que estão aqui já desde o início, que nós chegamos aqui nesse lugar, pessoas novas. Amém. Quero dizer para você que esse aqui é o melhor lugar em que você poderia estar. Amém. É o melhor lugar em que você poderia estar. Queridos, vamos ter um momento de oração. O louvor pode continuar aqui. Pai, nós te damos graças, Senhor, nessa noite. Te damos graças, Pai, pela oportunidade que nós temos de estar todos reunidos aqui neste lugar, Pai. Obrigado, Pai, pela tua presença. Obrigado, Pai, pelo teu poder. Obrigado, Pai, pela tua graça, Senhor, abundante, Senhor, nesse lugar. Nós declaramos, Senhor, neste momento todos os olhos, Senhor, todos os corações abertos, Pai. Todos os ouvidos sensíveis, Senhor. Todos os corações cativos a tua voz. Espírito Santo, nós damos liberdade ao teu agir e ao teu mover aqui nessa noite. Flua, Espírito Santo, sobre nós e através de nós, no nome santo do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Vocês podem cantar o refrão? Aleluia. Estamos guardados a ti. É verdade, Senhor. Seu nome é Aleluia. Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em Cremos em ti, Senhor. Cremos em ti. Nas manifestações. irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Amém. Glória a Deus. Eu só queria aproveitar vocês mais um pouquinho, amém? Eu digo sempre ao pastor Tiago que eu não sou invejoso, mas quando eu crescer, eu quero ter um ministério de louvor igualzinho aqui. Amém? Vocês podem sentar, queridos, muito obrigado. Obrigado mesmo. Você ficaria para mim? Amém. Glória a Deus. Amém, igreja. Então, realmente é uma alegria, né? É algo de um pouco mais de peso, né? Estar desse lado, né? Estávamos sempre acostumados quando viemos para cá, estar daquele lado ali, né? Então hoje é uma experiência nova para a gente, é algo maravilhoso, mas hoje é algo se cumprindo, amém? Na nossa vida, algo se cumprindo na nossa vida nessa noite, amém? Nós, para quem não nos conhece, né, eu sei que tem alguns que não nos conhecem, alguns são bem conhecidos, já estiveram lá em casa, já mexeram na minha geladeira, alguns aqui, né? Tinha uns mexendo hoje ainda, mas é uma bênção, queridos. Então eu sou o Leandro, eu sou pastor da Igreja Verbo da Vida lá em Mercedes, amém? Essa que vos falou antes essa coisa linda, é minha esposa, Lisiane. Temos aí também o nosso filho Kevin. O Kevin, meninas, ele ainda está solteiro, tá? Só não chegue muito perto quando a mãe dele está. A Keila também, né?
minha filha Keila. E hoje também eu tenho o privilégio de estar aqui com a gente, a minha sogra, né? A minha sogra, queridos, é uma benção. Se você não ama a sua sogra, queridos, você ainda não entendeu o reino de Deus. Amém? Ela é uma benção. Então nós chegamos aqui na igreja, nós chegamos nesse ministério no dia 27 de agosto de 2017. Queridos, se hoje você visse a minha família entrar por aquela porta, você não conseguiria identificar. Tamanho, com problemas, com tantas dificuldades, com tanto sofrimento que nós entramos aqui no ano de 2017. E nesse período de 5 anos e meio, nós temos só sido ajudados, nós temos só sido... não tem nem palavras, queridos, para toda essa ajuda, para todo esse pegar junto, né, que a igreja aqui de Cascavel teve com a gente lá de Mercedes. Então, para nós é uma alegria mesmo estar nessa noite aqui. Seu Zemiro, glória a Deus. Eu vejo tantos rostos, né? E provavelmente quando eu estava falando aqui, algumas coisas passaram aí na cabeça do seu Alzemiro, do seu Acácio, Dona Penha, né? Que estavam aí com a gente, Tânia, seu Osvaldo, Lucas, Jéssica, né? Tantas pessoas que estavam aqui. E para nós realmente é uma honra, é uma alegria estar aqui nessa noite, queridos, para poder servir, né? Em primeiro lugar, servir ao Senhor. Em segundo lugar, servir a cada um de vocês. Amém? O título da minha ministração nessa noite, o título de algo que eu tenho preparado nessa noite é: você pode ultrapassar. Amém? Nós podemos ultrapassar, amém? Quando o Idiara nos lançou esse desafio, nos jogou, né? Que vocês conhecem Idiara, ela realmente nos impulsiona, né? E descobrimos lá no aniversário da igreja de Mercedes que viríamos para cá. Eu comecei a procurar e nós como pastores, nós já temos algumas ministrações, nós já temos algumas coisas já meio que preparadas, algumas coisas já meio que prontas, e eu procurei o que eu vou pregar. O que eu vou pregar? E passou-se há uns 2, 3 dias, nenhuma inspiração veio. Aí eu falei: Senhor, não é bem assim. O que o Senhor quer que eu pregue? O que o Senhor quer que eu traga? Qual é a mensagem que o Senhor quer que eu leve para a igreja de Cascavel? Queridos, quando eu falei isso, instantaneamente veio algo, veio uma direção, né? E aquilo que o Senhor colocou para mim nessa noite você pode ultrapassar, queridos. Amém? Então, no início da nossa conversão, quando nós entramos na família de Deus, quando nós nos tornamos filhos de Deus, amém? Através da nossa conversão, nós recebemos o Senhor e Salvador como Senhor das nossas vidas, nós passamos a integrar, né? Nós passamos a fazer parte dessa família maravilhosa que é a família de Deus. Amém? E no passar dos dias e no decorrer dos dias, né, nós vamos aprendendo e nós vamos sendo ensinados e nós vamos sendo orientados que existe um caminho pelo qual nós devemos andar. Amém? Não existe um caminho? Amém? E se tem um caminho, não é muito mais fácil? Glória a Deus. Eu creio que antigamente, quando isso aqui era tudo uma mata, só os pioneiros, né, dessa cidade, eles tinham muita dificuldade em se locomover aqui, porque não tinha ainda um caminho específico. Então existia muitas dificuldades. Então a dificuldade que você tinha antes de Jesus não pode ser mais a mesma hoje, amém? Precisa ser mais fácil, precisa ser mais leve, precisa ser mais manso. Os meus erros, eles precisam ser menos. As minhas falhas precisam ser menos. Embora que muitas vezes a gente acaba extrapolando, não é assim? A gente acaba falhando, a gente acaba cometendo alguns erros. Mas Deus é maravilhoso. A graça do Senhor está todos os dias sobre as nossas vidas. Amém?
E eu estava ali falando sobre o caminho, né? Sobre esse caminho, sobre esse caminhar. E a Bíblia ela diz em vários textos, ela vai falar sobre caminho. Ela vai mostrar, ela vai dizer, ela vai falar desse caminho. Em João, no capítulo 14, no versículo 16, até diz que Jesus é o caminho. Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai se não é por mim. Amém? Então Jesus é esse caminho, queridos. Jesus é essa estrada. Jesus é o meio pelo qual nós devemos andar. Jesus é o motivo, essa bússola que nós devemos nos conduzir. Amém? Então as coisas agora para nós, realmente elas devem ser mais fáceis. Elas devem ser mais mansas, um pouco mais, há um pouco mais de luz, no nosso caminhar. E hoje, se nós hoje compararmos essa caminhada cristã que nós temos, essa caminhada com o Senhor que nós temos, nós podemos comparar essa caminhada, por exemplo, como uma autoestrada, não é assim? Podemos comparar essa caminhada com Cristo, essa caminhada com o Senhor, como uma autoestrada. Vamos dizer assim, uma estrada pedagiada. Quem aqui já andou numa estrada pedagiada, numa autoestrada, né? Toda sinalizada, toda pintadinha, toda cheia de placas demonstrativas, mostrando, aqui tem uma curva, ali tem uma montanha, aqui você pode, aqui você não pode ultrapassar. Não é bom andar numa estrada assim, queridos? Você sabia que no reino espiritual também tem esses tipos de informações? Tem essas sinalizações para nós? Também existe essa autoestrada na nossa vida espiritual? Você sabia disso? Mas como toda estrada, né? Como uma autoestrada, como todo um caminho físico, o espiritual também tem suas regras, não é assim? Também tem os seus sinais, né? Uma estrada de trânsito tem todas as regras, existem todos os sinais de trânsito. Para que nós possamos andar e nos locomover nessa autoestrada, nós precisamos estar cientes, nós precisamos conhecer. Amém? Tudo que as placas, tudo que aquela estrada está querendo nos informar, não é assim? Glória a Deus. Qual é a nossa sinalização hoje como cristãos? No que nós estamos baseando a nossa vida? Em que sinalizações? Em que informações? Aonde você, cristão, hoje você está vendo as instruções, né, as placas, para que você tenha uma caminhada com segurança? Aqui está todas as instruções, todas as sinalizações. Queridos, isso aqui é melhor e muito melhor sinalizado do que uma autoestrada. Isso aqui te dá muito mais segurança de você se locomover e você andar do que uma autoestrada. O que muitas vezes acontece então onde pessoas caem ou onde pessoas não leem ou não veem algo e são acometidas por algum tipo de tragédia, assim como no trânsito, por imprudência, por não ler, por não buscar, por não conhecer. Se você vai programar uma viagem, por exemplo, você precisa puxar o mapa daquela estrada, mesmo que você tenha um GPS, você precisa puxar o mapa, ter um pouco mais de informação para você não se perder. A gente no final de fevereiro agora nós andamos 2.200 quilômetros. Nós fomos quase no Pará. Nós não erramos 10 metros na ida. Na volta foi alguns quilômetros. Amém?
Mas a informação estava lá, eu que não prestei atenção. O sinal estava lá, eu que passei. Amém? O sinal sempre vai estar aqui. A informação sempre vai estar aqui, queridos. Eu e você que muitas vezes nós não ficamos atentos às instruções e às informações que a Bíblia dá para nós. E é aí que nós corremos um grande risco. Amém? Glória a Deus. Queridos, qualquer pessoa pode conduzir numa autoestrada, um veículo? O que vocês acham? Qualquer um pode pegar um automóvel hoje aqui e ir para Mercedes? Mas é tudo duplo, não tem perigo. Não pode. O que precisa para você conduzir um veículo hoje? Exatamente, você precisa estar habilitado. E para você conseguir uma habilitação, você precisa do quê? Uma autoescola. Uma autoescola. Vocês viram lá fora que tem uma placa de uma autoescola boa aqui? Eu fiz ela, hein? A professora está até aqui. É maravilhoso, queridos. É maravilhoso. Então nós precisamos, né, para aprender e conduzir um carro, nós precisamos passar por algo, nós precisamos aprender algo, nós precisamos estar cientes daquilo que nós vamos estar conduzindo. Por quê? Por que eu preciso estar ciente, eu preciso estar realmente firmado naquilo? Porque eu posso causar um acidente. Amém? Ah, mas eu já dirijo há mais de 10 anos. Esse negócio de carteira... E se você fizer um acidente? Você sabia que tem um irmão aqui que é policial federal, não tem? É aposentado. O que o senhor faria se o senhor pegasse alguém sem carteira de habilitação aqui? Isso aí. Isso aí. Vocês estão vendo? Então não é de qualquer jeito, querido, que nós podemos estar. E assim como nessa caminhada cristã, nesse caminho que nós estamos, né, que nós estamos indo, que nós vamos continuar indo, também não é de qualquer jeito que nós podemos andar. Por que nós não podemos andar de qualquer jeito? Porque eu posso cometer alguma infração, eu posso causar algum acidente. Ah, mas às vezes é só uma batidinha, é só uma raladinha. Às vezes eu só vou encostar em algum veículo. Mas às vezes você pode tirar a vida de alguém. Por falta de uma instrução. Por falta de uma informação. Amém? Então nós, além, né, de ter toda essa preocupação, né, de ter toda essas informações que nós precisamos para dirigir o nosso carro, e eu gostaria que você assemelhasse isso como sendo a sua vida espiritual nessa noite. Eu gostaria que você assemelhasse isso, mas você sabia também que numa autoestrada existem limites de velocidade? De Mercedes para cá, uma parte eu posso só andar em 80 km por hora. Outra parte eu posso andar em 100. Outra parte em 110. Mas como tem um limite máximo, você sabia que tem um limite mínimo? Qual é o limite mínimo que eu posso andar? Se uma estrada que você anda 110 km, no limite máximo, você pode andar a 55 km por hora no limite mínimo. Então você não pode andar de qualquer jeito, queridos. Você precisa saber, você precisa entender, assim como na vida espiritual. Senão você também causa acidentes. Você na sua vida cristã, né, andando junto com pessoas, principalmente quando você vai estar conduzindo pessoas, que nem sempre você vai estar sozinho no seu veículo. Embora que a nossa vida ela é individual, mas quando nós estamos no coletivo, nós não podemos andar de qualquer jeito, numa velocidade superior, porque nós podemos também causar algum acidente.
ou numa velocidade muito abaixo daquilo que é o esperado. Precisa-se haver esse equilíbrio entre as coisas. Amém? Todos aqui já pegaram a aula? Então no final da aula você pode pegar a sua carteira. Final do culto. Brincadeirinha, queridos. Brincadeirinha. Mas eu acredito que uma pessoa que está dirigindo, eu fiz isso também. Uma pessoa que dirige ou está dirigindo sem a habilitação, provavelmente, em todo tempo, ela vai estar muito apreensiva. Eu creio que cada um, se alguém já passou por aqui, sabe daquilo que eu estou falando. Não é assim? Quando você está errado, por exemplo, você fica um pouco apreensivo das coisas, porque a qualquer momento você pode ser abordado, né? Você já imaginou seu Teobaldo, isso? Teobaldo? Já imaginou seu Teobaldo parar você, aquilo gelar, né? Vixe, e agora? Fui pego. E aí? Hoje não perde mais o carro, mas tinha uma época que, dependendo das coisas, até seu carro ficava parado, não é assim? Você não seguia mais em frente. Já pensou na sua caminhada cristã? Algo parar você, limitar você, não deixar mais você avançar? Algo impedir você de chegar ao seu destino? Mas o problema nunca foi o dirigir, queridos, sem habilitação. Nunca foi. Porque não muda nada você ter ou não ter o documento, esse documento não vai te dar mais habilidade para você dirigir. Habilitação não te dá habilidade. E por que então há esse sentimento, há esse temor em dirigir? Porque estamos infringindo uma lei, porque estamos fazendo algo errado. Todas as vezes que nós estamos fazendo algo errado nas nossas vidas, queridos, precisa, dentro de nós, nos sinalizar. Nós precisamos ser sinalizados. Precisa ser mostrado para nós: ei, você está indo muito rápido. Ei, você ultrapassou onde não deveria ultrapassar. Amém? E para entender isso, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de João, Evangelho segundo João. Perdão, é a primeira carta de João, tá? É 1 João. É o meu primeiro erro. Amém? A Bíblia diz que todo aquele que vive habitualmente no pecado, também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. Romanos, capítulo 7. Romanos 7, de 7 a 8. Que diremos, pois? A lei é a lei pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não me dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda espécie de concupiscência, porquanto onde não há lei, está morto o pecado. Amém? Então nós vamos ver aqui nessa noite, e esse texto nos mostra aqui, né, que nós precisamos estar debaixo de algumas leis, nós precisamos estar debaixo de algumas regras, nós precisamos cumprir algo. Para quê? Para que nós tenhamos a consciência daquilo que é certo ou daquilo que é errado.
para nós termos a consciência do que é pecado. Então muitas vezes existem, mas nós estamos vivendo no tempo da graça, nós não vivemos mais no tempo da lei. Ei, queridos, precisamos estar cientes, precisamos estar atentos às informações que a Bíblia passa para nós. Embora que alguns achem que são livres para fazer tudo aquilo que imaginam, porque Deus nos chamou para a liberdade, mas não é bem assim, queridos. Nós precisamos ter uma vida santa, nós precisamos ter uma vida regrada, nós precisamos estar debaixo de algumas regras, debaixo de algumas leis. Para quê? Para que nós tenhamos a consciência de que quando nós fizemos algo errado, nós ligeiramente nós reconhecemos esse erro e nos arrependemos. É para isso que serve a lei. Mas como o título da ministração diz, você pode ultrapassar. Você sabia que numa autoestrada, num caminho, você pode ultrapassar? Você pode ultrapassar um veículo, você pode andar com segurança, mesmo você ultrapassando, mesmo você estando no limite de velocidade, tanto o máximo como o mínimo, você tem essa liberdade de você ultrapassar. Por quê? Porque você não vai descumprir, você não vai sair, você não vai deixar de cumprir nenhuma regra se você ultrapassar. Amém? Mas nós temos que entender que toda regra, queridos, é para ser cumprida. Toda regra é para nossa proteção. Sempre. Há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, eu tinha um amigo que ele dizia que toda regra é para não ser cumprida. Toda regra, bem lembrado, era para ser quebrada. Como assim? Completamente errado. Completamente errado. Toda regra ela precisa ser cumprida. Ela precisa ser para minha proteção, para o meu cuidado. Então todas as leis, tudo aquilo que o Senhor muitas vezes tem colocado na Bíblia para mim e para você, precisa ser cumprido. Por quê? Porque Deus quer, Ele anseia, Ele deseja a minha e a sua proteção. Porque nós estamos nesse caminho. Nós estamos nesse caminho. Quem quer chegar lá? Então você está no lugar certo nessa noite. Se você almeja chegar no seu destino, você saiba que você está no lugar certo aqui nessa noite. Deus tem muitas coisas para falar com você aqui, não só essa noite. Se você é visitante, queridos, esse é o melhor lugar que você poderia estar. Eu estava falando hoje para o irmão Jorge, irmã Gilma, que quando eu encontrei esse ministério, foi exatamente aquela parte da Bíblia que diz assim: quando você encontra um tesouro, vende tudo aquilo que você tem e adquire esse tesouro. Esse é o tesouro, queridos, que eu encontrei para a minha vida. Hoje não tem ninguém que me tire essa visão. Amém? Por quê? Porque se vocês vissem o dia que eu entrei, no dia 27 de agosto de 2017, vocês não iriam acreditar. Se vocês vissem Kevin no dia que ele entrou por aquela porta, vocês não iriam acreditar. O que Deus fez com a minha família em 5 anos e meio. Porque eu comecei a andar debaixo de algumas regras. Porque eu comecei a andar debaixo de algumas leis. Eu comecei a declarar a palavra de Deus sobre a minha vida. Amém? E as coisas começaram a acontecer. Mas eu gostaria de dar um exemplo para você hoje, essa noite. Biblicamente um exemplo de alguém que não respeitou uma regra, de alguém que não respeitou essa orientação da parte do Senhor, e quão perigoso foi para a vida dela. Amém? Você pode abrir sua Bíblia em Gênesis. Gênesis no capítulo 19, no versículo 17.
Nesse contexto aqui, o Senhor ele decide destruir a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra. E o Senhor fala para Abraão, né, conversando lá com Abraão a respeito das coisas, e ele envia 2 anjos para preservar a família de Ló, pela fidelidade de Abraão. Amém? Você sabia que pela sua fidelidade, pessoas podem ser guardadas pelo Senhor? Podem ser livradas pelo Senhor, por causa da fidelidade que você tem com Ele? Diz assim no versículo 17: quando os tinha tirado para fora, disse um deles, quem? O anjo: escapa-te, salva a tua vida, não olhes para trás de ti, nem te detenhas em toda a planície, escapa-te lá para o monte, para que não pereças. Respondeu Ló: assim não, meu senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e que tens engrandecido a tua misericórdia, que a mim me fizeste, salvando minha vida. Mas eu não posso escapar-me para o monte, ou seja, caso me apanhe antes desse mal e eu morra. Eis ali perto aquela cidade pelo qual eu posso fugir, e é pequena. Permite-me que eu me escape para lá. Porventura não é pequena? E viverá a minha alma. Disse-lhe o anjo: quanto a isso também hei de ter atendido, para não subverter a cidade em que acabas de falar. Apressa-te, escapa-te para lá, porque nada poderei fazer enquanto não tiverdes ali chegado. Por isso se chamou o nome daquela cidade Zoar. Tinha saído o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor da sua parte fez chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a planície e todos os moradores da cidade e o que nascia na terra. Mas quem? Mas a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal. Um pouco mais à frente, um pouco antes da onde que eu comecei a ler, o anjo do Senhor disse e deu uma instrução para Ló e sua família: você deve ir e você não deve nem olhar para trás. Você não pode olhar para trás. Então havia uma instrução, havia uma direção. Quem concorda comigo? Ninguém poderia olhar para trás, queridos. Essa era a instrução. Mas pastor, foi só uma olhadinha. Exatamente. Essa olhadinha causou toda a diferença em alguém que não tem nem o nome escrito na Bíblia. Ela é considerada a mulher de Ló. Nem o nome dela tem. Amém? E as consequências dessa mulher, as consequências dessa simples olhadinha, fizeram com que ela ficasse pelo caminho. Fizeram com que ela não chegasse ao seu destino. Fizeram com que ela ficasse ali dura, na posição, exatamente na posição que ela decidiu ficar. Sabe, queridos, que tem pessoas na sua vida e na sua caminhada que ainda estão exatamente paradas em algum lugar por causa de não cumprir algo, por causa de desobediência. Toda desobediência gera o quê? Uma consequência. Toda uma ação, é lei da física, queridos, toda ação gera uma reação. Então a consequência dessa desobediência fez com que a mulher de Ló ficasse parada. Todos puderam prosseguir, todos puderam chegar ao seu destino, menos ela. Queridos, que isso não aconteça comigo e com você, amém? Que nós possamos continuar a prosseguindo, que nós possamos seguir em frente,
não infringindo nada, não desobedecendo nada, andando no temor do Senhor todos os dias da nossa vida, cumprindo todas as regras, cumprindo todas as leis, todos os dias da nossa vida. Andar com o Senhor é fácil, queridos, é muito fácil, nós que muitas vezes complicamos, não é assim? Nós que muitas vezes complicamos. Nós que muitas vezes vamos atrás de doutrinas de homens, doutrinas do diabo, decidimos seguir outras regras, outras leis, e ficamos parados onde nós estamos. Aquilo nos impede de nós andarmos, de nós seguirmos em frente. Então, quando você, por exemplo, você está fazendo alguma coisa, você está fazendo algo e achando que ninguém está te olhando, você está fazendo algo e acha que ninguém está vendo, é só dessa vez. Você está com o seu celular aberto e de repente aparece algo pornográfico no seu celular e você fala assim, eu vou só dar uma olhadinha. Ou você vai me dizer que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Você vai para o Paraguai, por exemplo, com o seu automóvel, que já está com os pneus bem carequinha, e você decide ir lá trocar os seus 4 pneus. Pastor, mas eu paguei os pneus. Mas você sabia que antes de você entrar na aduana tem uma informação lá assim: proibido trocar pneus? Você sabia que você está descumprindo uma lei? Você sabia que se você está desobedecendo uma lei? Amém? Ou você vai, eu vou usar hoje o Paraguai como mais exemplo, algo que todo mundo conhece. Você vai lá no Paraguai e você compra um aparelho, e com esse aparelho você consegue roubar o sinal de TV. O sinal de TV é seu, querido? Não. Alguém gastou para comprar, alguém gastou para fazer um satélite. E para usufruir disso você também precisa pagar, porque nada é de graça. Amém? Ou você chega em casa todo bonitão, ou toda bonitona, senta no seu sofá, liga a sua TV, acessa Netflix com senha compartilhada. Uau! Você sabia, queridos, que senha compartilhada de Netflix existe em 1 tela, 2 telas, 3 telas e 4 telas, mas é para a sua casa, é regra da Netflix. E esse ano a Netflix está querendo derrubar todas essas coisas. Fica atento, que você pode perder o sinal a qualquer momento. Vocês me amam? Pastor Bad dizia aqui, vocês estão aqui ou já foram para casa? Para o nosso bem, queridos. A professora Águeda vai estar aqui, os irmãos que têm ministrado aqui na igreja, todos sabem que quando o Senhor nos dá uma palavra, é conosco primeiro que Ele fala, queridos. Vocês não acham que eu não apanhei? Vocês não acham que, olha só meu rosto? Isso nos impulsiona, isso nos ajuda, isso nos dá segurança. Toda exortação é para nossa segurança.
Quem é que corrige um filho porque você tem o coração mau, porque você deseja o mal dele, por isso que você vai corrigir ele? Quem é que faz isso? Ninguém, queridos. Você só corrige seu filho porque você ama ele. Hoje nós estávamos falando que um jovem, ele foi para o corredor da morte, e lá no corredor da morte ele foi questionado, né? Ele foi perguntado para ele algumas coisas, e ele disse sim, que a minha mãe deveria estar aqui no meu lugar. Era a minha mãe que deveria estar aqui, ele disse. Porque quando eu era criança, quando eu chegava com alguma coisa roubada em casa, ela fechava os olhos. Porque quando eu era criança, eu fazia algo errado e ela não me corrigia. Então é ela que deveria estar aqui no meu lugar e não eu. Porque quem era adulta naquele tempo era ela, não eu. Amém, queridos? Há um grande erro, uma grande informação errada da parte do diabo. Alguns acreditam que a Bíblia diz: ensina teu filho no caminho que ele deve andar, e quando ele for grande, ele jamais vai se desviar. Então o meu filho que está desviado, eu ainda tenho promessa. É mentira, queridos. A promessa é para aquele que não vai se desviar, não para aquele que se desviou. Porque se você não tomar uma atitude para o seu filho que está desviado, ele vai ir para o inferno. Amém? Até me perdi aqui. Então todas as vezes que nós cometemos esses erros, essas falhas, todas as vezes que nós transgredimos, nós infringimos uma lei, nós vamos nos tornando duros por dentro. Nós vamos nos endurecendo. Todas as vezes que fizermos algo errado, aquilo a cada vez vai deixando uma parte do meu corpo mais dura. A mulher de Ló, ela se tornou numa estátua de sal. Ficou dura, parada no caminho. E se nós não tomarmos cuidado, queridos, daqui a pouco nós estamos na mesma posição. Nós também estamos duros para algumas coisas. Nós não ficamos mais sensíveis àquilo que o Espírito Santo está dizendo, está nos orientando, está nos mostrando. Não é assim? Uma coisa bem interessante também, né? O que a Bíblia fala a respeito do sal? Qual é a serventia do sal? O sal, ele serve para salgar os alimentos. O sal, ele serve para dar sabor aos alimentos, não é assim? Mas alguém consegue salgar alguma coisa com uma pedra? Dificilmente. O sal, ele é usado aos poucos. Pitadas. Você sabia que você é o sal da terra e a luz do mundo? Você sabia que você pode salgar vidas? Salgar pessoas, dar sabores, dar alegrias. Mas se você for essa pedra? É muito mais difícil extrair alguma coisa de algo sólido, queridos. É muito difícil. Pedra de sal Deus não usa. Amém? Porque são pitadas. Sal não pode ser usado com exageros. Amém? Muitas vezes você poderia salgar tantas vidas. Você poderia alcançar tantas vidas. E por causa de que você se tornou duro, pessoas não são alcançadas. Existem pessoas, queridos, específicas, que só você pode alcançar. Amém? Só você. Porque se você não alcançar essas pessoas, Deus precisa levantar outro. Deus precisa levantar outro. Não deixe para ninguém fazer aquilo que você foi levantado para fazer. Amém? Então nós estamos nesse caminho, né?
nós estamos andando e nós podemos ultrapassar, nós podemos seguir em diante. Mas nós temos algumas direções para mim e para você. O meu desejo é que você siga todas as instruções, siga todas as direções, porque nós estamos andando nesse caminho. Então o meu desejo é que nós avancemos, nós chegamos ao nosso destino. Amém? Nós vamos chegar lá, nós vamos estar lá. Mas qual é a direção, qual é a instrução? Deus disse: sede santos, porque eu sou santo. Essa é a instrução. Essa é a direção, essa é a regra, queridos. Sede santos, porque eu sou santo. Amém? Então o meu desejo é que você cumpra aquilo que você tem, que Deus tem proposto no seu coração. Você, em algum momento, você pode ultrapassar, você vai ter a oportunidade de ultrapassar, assim como numa rodovia, mas você precisa tomar muito cuidado. Você precisa tomar esse cuidado na hora da ultrapassagem. Qual é esse cuidado? Você precisa estar atento às placas, às sinalizações. Você precisa estar atento à BR. Você precisa estar atento àquela informação que tem no chão. Você precisa estar atento a isso. Porque pode não ter ninguém à sua frente. E se você ultrapassar, você olhar para o chão, tem uma faixa dupla ali. Ah, mas não tem ninguém à frente. Mas você ultrapassou por uma faixa dupla. É errado, hoje dá quase R$2.000 de multa. Aumentou? Estou mal informado então. Amém? Precisamos ter esse cuidado. Então nós podemos ultrapassar, nós temos somente que ter esse cuidado. Tudo aquilo que eu faço de errado, tudo aquilo que eu infringo, tudo aquilo que eu não obedeço, tudo aquilo que eu não cumpro na palavra de Deus, é ultrapassar em faixa dupla. Pode não causar nenhum acidente. Amém? Mas pode me tornar cada vez mais duro. Pode me deixar cada vez mais duro por dentro. E eu correr um grande risco de ficar parado no caminho, de eu não chegar ao meu destino. Amém? Você sabia que não é só porque você ultrapassa que você chega no caminho? Você sabia que você chegar no caminho não é só porque você ultrapassou, mas é porque você permaneceu nesse caminho, por isso que você chegou? E o Espírito Santo é aquele que nos mostra, é aquele que nos auxilia, é aquele que nos orienta. Obrigado, irmão. Deixa eu abrir esse também para mim. É aquele que nos orienta, é aquele que nos dá as instruções, as orientações para a nossa vida. E nós precisamos estar afinados, nós precisamos estar sensíveis, nós precisamos estar moles por dentro para receber essas instruções. Sensíveis nós devemos estar, porque o Senhor fala conosco todos os dias, todos os momentos, todos os instantes. Amém? Quem fez com que a mulher de Ló se tornasse uma estátua de sal foi ela mesma. Amém? Eu já vou encerrar, porque a Lisiane já está me olhando aqui. A irmã Gilma hoje me perguntou por que essa garrafa de água. Eu falei, tem mistério nessa garrafa de água. Essa garrafa de água aqui é uma garrafa de 1,5 litros. Ela acabou de ser tirado o selo, não é isso, irmão Jorge? Você tirou o selo, você rompeu. Então aqui existe uma água pura, uma água mineral. Dentro desse litro existe 1,5 litros de água. E se você gosta de matemática, eu vou dar uma informação para você, que 1 litro de água possui 20.000 gotas. Existe num litro de água 20.000 gotas. Então aqui tem 1,5 litro, 30.000 gotas de água aqui dentro.
aceita? Mesmo sem você saber aquilo que eu coloquei aqui dentro, você aceita essa água? Você não aceita essa água? Esses vidrinhos escuros é um perigo, não é? (31.001 gotas). Você não aceita? (0,0007% de impureza. Você não aceita? 99,90007% de pureza tem essa água. Mesmo assim você não aceita. O que você está dando para o Senhor com sua vida? Qual é a porcentagem de pureza que você está dando para não aceitar uma água como essa? Realmente você é puro? Você tem 50% de pureza? Que isso pudesse servir para a sua vida nessa noite. Amém? Que isso pudesse servir de exemplo, como serviu para a minha vida. A minha vida essa semana foi meio drástica. Teve algumas mudanças. E eu espero que a partir de hoje tenha algumas mudanças na sua vida também. Nós sabemos que a caminhada cristã é um caminho. Tem alguém aqui ainda que não está inserido nesse caminho? Tem alguém aqui ainda que não conhece esse caminho? Tem alguém aqui essa noite que gostaria de entregar a sua vida a Cristo e ingressar nesse caminho? É maravilhoso esse caminho, queridos. Amém? Creio que todos aqui já estão andando nesse caminho. Tem alguém aqui nessa noite que em algum momento da sua vida você olhou para trás e ficou parado no caminho? Deus é um Deus de oportunidades, queridos. Deus, Ele é um Deus de oportunidades. E Ele está dizendo para você nessa noite que você tem mais uma oportunidade de continuar nesse caminho. Todas as vezes que você se arrepende, todas as vezes que você pede perdão pelos seus erros, pelas suas falhas, você tem a oportunidade de continuar andando nesse caminho, seguindo em frente. Amém? Vamos caminhar juntos, queridos. Vamos avançar juntos. Vamos prosperar juntos. Vamos alcançar juntos aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E é maravilhoso aquilo que Ele tem preparado para nós. Amém. Glória a Deus. Pastor Tiago também me incumbiu nessa noite, de celebrar a ceia. Amém. Então eu gostaria de chamar aqui os diáconos que são responsáveis por essa ceia, por separar a ceia, por partilhar a ceia. Eu gostaria de chamar cada um de vocês aqui nessa noite. Feche bem o vidro, irmãos, por favor, que isso é contagioso. Pode dar risco biológico. Amém. Vamos estar ainda orando pelos elementos da ceia nessa noite. Fique de pé, queridos. Fique de pé. Vamos orar ao Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Pai, pelo Teu cuidado. Obrigado, Pai, pela Tua graça. A Tua graça, Senhor, é abundante em nossas vidas, Senhor. Pai, nós estamos aqui nessa noite cumprindo uma ordenança Sua. Nós estamos aqui nessa noite cumprindo, Senhor, aquilo que Tu estabeleceu há muito tempo atrás, na última noite que Tu esteve fisicamente aqui na terra, Pai.
Tu nos instruiu algo e nós queremos nessa noite fazer parte disso. Nós vamos ceiar, Senhor, e nessa noite eu venho pedir a Tua bênção sobre os elementos que nós vamos partilhar aqui nessa noite. Abençoa o pão, que é simbolizado o Teu corpo, Pai. Abençoa o vinho, Senhor, que simboliza o Teu sangue, que foram entregues a nós através do Teu sacrifício lá na cruz do Calvário. Nós te agradecemos, Senhor, por isso, e te louvamos no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Podem partilhar, queridos. Estavas desde o princípio, eterno Tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a Ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em Teus ombros, me rendo a Ti. Se você está aqui nessa noite e você não é a primeira vez que você está aqui, saiba que você é livre para tomar a ceia do Senhor. Você que já nasceu de novo, você que já recebeu o Senhor como Salvador da sua vida. Essa não é a ceia da Igreja Verbo da Vida, amém, queridos? Essa é a ceia do Senhor. Você tem liberdade nessa noite para fazê-lo. Amém. A palavra diz em Evangelho segundo João, no capítulo 6, diz o seguinte: Jesus falando, com aquela mulher samaritana, no versículo 31 diz assim: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, do céu deu-lhes o pão a comer. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão dos céus, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão dos céus. Porque o pão de Deus é aquele que desce dos céus e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: pois Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes Jesus: eu sou o pão da vida. E aquele que vem a mim de modo nenhum terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Jesus é o pão da vida, queridos. E é por causa dele que nós estamos aqui nessa noite. E é por causa do sacrifício que ele fez lá na cruz do Calvário, é que nós estamos aqui nessa noite celebrando essa ceia. 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23, diz assim: porque o apóstolo Paulo falando da igreja de Coríntios, dando algumas instruções sobre a ceia, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, ele tendo dado graças, o que ele fez, querido, ele agradeceu por aquele pão. O que você tem que fazer, queridos, é agradecer por esse pão que desceu dos céus. E havendo dado graças, partir disso: isso é o meu corpo, que quem é por vós. Fazei isto em memória de mim. Coma seu pão, queridos. Semelhantemente, também depois de ceiar, ele tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice, é o novo pacto no meu sangue.
Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Beba seu cálice. E ele ainda continua dando instruções, porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Até que ele venha. Até que ele venha. Amém. Estamos anunciando até que ele venha. Glória a Deus.